Academos TV busca com exclusividade conversar sobre o caso do farmacêutico Gonzaga da farmácia do Piripiri, Luiz Gonzaga, desaparecido no dia 22 de setembro e encontrado 10 dias depois. Vamos conversar com o delegado Jorge Terceiro, delegado regional daqui da 4ª Delegacia de Piripiri, que vai nos falar sobre o caso do Luiz Gonzaga Mendes, o Gonzaga da farmácia, que desapareceu no dia 22 de setembro e o corpo foi encontrado 10 dias depois, no dia 2, sexta-feira, dia 2 de outubro. E o delegado Jorge fala para nós sobre esse caso. Bom dia, delegado. Primeiro, bom dia, agradecer o espaço aqui da Academos, da Faculdade Pisfato. O caso do senhor Gonzaga, Gonzaga da farmácia, aqui de Piripiri, ele foi instaurado um procedimento via pessoa desaparecida. Os autos se referem a autos de pessoa desaparecida. Haja vista não haver elementos no início da investigação que apontassem que ele fosse vítima de qualquer crime. O fato é que ele desapareceu no dia 22 deste mês passado e foi localizado o corpo apenas dia 2 de outubro, na ladeira da Bananeira, na saída da cidade de Chinó-Ceará, cerca de 3 km da sede. Nós já tínhamos ouvido diversas pessoas que mantiveram contato com o seu Gonzaga no dia em que ele desapareceu, pessoas no estabelecimento que ele frequentou também naquele dia onde ele passou mal, vomitou várias vezes, pessoas que estavam com ele que confirmam esse fato, faxineiras do estabelecimento que limparam o local depois desse fato, pessoas que encontraram ele transitando de motocicleta, saindo do sentido PRF, indo para o sentido balão da UESP, algumas pessoas viram ele já próximo do balão da UESP, na motocicleta, ele um pouco cambaleante na motocicleta, mas dirigindo na via não dele correta. Inclusive, umas pessoas acenaram para ele, Gonzaga, alguns conhecidos, mas ele não retornou e passou o destino como se fosse o balão da Petecas. Foi o último local onde ele foi visto, foi esse local. Logo que ele desapareceu, enquanto nós ainda colhíamos esses depoimentos, declarações e a equipe de investigação levantava essas testemunhas, chegamos a fazer algumas buscas no horto florestal, naquelas áreas de terreno próximo ao Parque de Vaquejada, na antiga cachoeira que existe atrás do sistema Grill, ali no balão da própria Pisfato ali. E por último, com a descoberta do corpo, se concentrou toda a investigação e as perícias no local onde foi localizado o corpo do seu Gonzaga, na ladeira da Bananeira, lado esquerdo, no sentido de quem vai Piripiri, Ceará, cerca de 3 km da sede, próximo às Torres. O que foi acionado com a localização do corpo? Foi acionada a perícia de local de crime, de Teresina, foi acionado o IML para ser feito o cadavérico, o papiloscopista, certo? A perícia papiloscópica, e também o exame toxicológico visceral, para tentar identificar se ele, antes do fato, se ele havia ingerido algum tipo de substância venenosa ou que causasse algum tipo de torpor no organismo. A perícia chegou aqui na cidade por volta das 22 horas e 2h30 do dia 2, eu estava no local do crime já, junto com a equipe da Civil, alguns policiais militares, e na ocasião ficamos lá até 2 horas da manhã, até 2 da manhã no local onde foi descoberto o corpo. Toda a perícia foi realizada, todos os elementos foram colhidos, o corpo foi levado para o IML em Teresina, lá onde tiraram amostras de tecido também para a realização de outros exames. E estamos aguardando os laudos técnicos do local de crime, dos especialistas, tanto do local de crime, IML, os médicos do IML, exame toxicológico e papiloscópico. Tem uma previsão dessa data? Normalmente, após uma semana, alguns dos exames já estão prontos, especialmente o papiloscópico, que é mais simples, inclusive já estou aguardando o laudo papiloscópico, mas nenhum laudo oficial ainda foi fornecido para a Delegacia Regional, estamos aguardando. Em razão disso, nós ainda não fornecemos a nenhum órgão do município de imprensa qualquer resultado preliminar sobre as perícias, porque nós não recebemos ainda os laudos. O que existe aí são as especulações populares. Até com base que algumas fotos vazaram do local, inclusive eu conversando com alguns colegas meus, eu até falei que alguns sites, alguns repórteres, por publicar até a foto do cadáver, estariam até passíveis de autuação por vilipêndio, crime de vilipêndio. Mas aí a gente está incumbido aqui no momento aqui, a busca da gente é em elucidar de vez esse caso, elucidar de vez o motivo do falecimento do seu Gonzaga, se há indícios de participação de alguém em algum tipo de delito, porque visualmente, no local onde foi encontrado o corpo, visualmente não há indício de qualquer tipo de morte violenta por traumatismo ou por acidente, não havia. O veículo que ele conduziu, o veículo motocicleta, estava intacto, sem nenhum tipo de sinal ou dano que caracterizasse uma colisão com outros veículos na BR. O corpo dele
Visualmente, pelo que a gente conseguia ver, não tinha nenhum tipo de trauma ósseo nem craniano, nem sinal. O próprio perito analisou no local, já adiantou que não havia sinal nenhum de perfuração, de utilização de instrumento pérfuro cortante ou contundente, né, sobre o corpo, com ação sobre o corpo da vítima. Os pertences dele, a carteira com documentos pessoais, uma quantia em torno de R$600 em dinheiro, estavam com ele, no bolso da calça. O aparelho celular de uso dele também estava no local caído, né? O capacete dele, ele não estava com um capacete na cabeça, estava do lado, né? Mas pessoas que nós ouvimos aqui no procedimento disseram que viram ele justamente andando na BR sem o capacete na cabeça, no braço, né? O que mais? Também tem a questão, as vestes dele não estavam, sinal não estava rasgado nem nada, a blusa que ele usava na farmácia quando ele saiu era a mesma roupa, a mesma blusa do local onde ele foi encontrado o corpo. Nós temos filmagens lá do estabelecimento dele, quando ele sumiu do estabelecimento, qual a vestimenta que ele estava, né? Então nós estamos aguardando os laudos periciais de local de crime e cadáver, né? Caso venha em algum desses laudos algum sinal de interferência externa, de uma ação de algum outro indivíduo, por exemplo, um trauma ósseo que não foi possível detectar prima facie visivelmente no local, aí isso aí vai ficar para analisar o resultado desse laudo, né? Analisar o resultado do laudo e com isso tentar dar o rumo ao procedimento que eu entender que é o mais correto, né? Se surgir algum indício de alguma morte violenta ou ação de algum deles sendo visto, por exemplo, latrocínio ou homicídio, eu vou transformar o procedimento, que até o momento é um auto de pessoa desaparecida, para um auto de latrocínio, homicídio, coisa desse tipo. Tudo depende desses resultados. Eu preciso desses resultados, né? Aí, a partir daí, a polícia toma uma linha de, isso, justamente, de investigação. Nós estamos aguardando. Eu queria perguntar, doutor, em relação ao fato da chave da moto, divulga muito que está na posição off, desligada. Nós não sabemos se na hora que, por exemplo, se levar em conta a teoria de que ele se acidentou no local, ele já estava abalado, tinha vomitado, tinha problema de pressão alta, ele pode ter saído da pista e caído na hora. Se entendermos dessa forma, também podemos entender que ele pode não ter morrido da colisão imediata, ter ficado lá deitado e ter falecido por outros motivos, por desidratação, coisa desse tipo. Talvez, na ocasião, ele possa ter desligado o veículo, não conseguiu levantar do local. Há uma série de questionamentos que se pode fazer nesse caso. É possível, pelo que já tem ali que nós levantamos, é possível que ele tenha sido vítima de crime? É possível. Outra pessoa tenha localizado ele lá nessa situação, tenha matado, ou seja, matado. É possível que ele tenha sido, por exemplo, envenenado? É possível, mas com base nos elementos de informação que nós já temos, declarações, a situação toda, a situação do corpo lá, o que o próprio perito local lá falava no local quando fazia a perícia, é possível, mas no momento eu não acho provável. Quer dizer, possível não acho provável. Agora, chegando os laudos, com algum indício de trauma craniano, trauma ósseo, ou ação de instrumento contuso, ou, por exemplo, presença de alguma substância venenosa no organismo dele, aí não, aí eu já vou transformar os autos em outro tipo de investigação, já crime de caráter criminal. E vamos dar prosseguimento à investigação. Doutor, em relação ao fato da quebra de sigilo, se comenta muito, colaborou negativamente, como se publica por aí? O que ocorre com relação à quebra de sigilos? O próprio não está dizendo quebra de sigilo. Nem eu sou autorizado a discorrer, nem rádio, nem jornal, nem portal, nem televisão sobre qualquer tipo de diligência desse sentido. Até porque é diligência sigilosa e inclusive tem um crime no Código Penal para quem divulgar informação sigilosa. Eu não posso nem discorrer sobre isso aí, né? Mas o fato é que existem algumas diligências em andamento que realmente necessitaram de autorização do judiciário. O judiciário já autorizou e estão sendo implementadas. Agora não posso discorrer por questões legais, né, do procedimento. E o sigilo telefônico? Houve alguma demora? Se divulga de que a justiça poderá ter demorado, ter atrapalhado na investigação, até para a localização do corpo, o fato de alguma demora que possa ter acontecido, se aconteceu? Com relação ao sigilo, infelizmente, como eu acabei de falar, eu não posso discorrer sobre a situação do sigilo, quando foi deferido, se foi, que tipo de sigilo foi, qual outro tipo de diligência que há para ser feita, que necessita de autorização do judiciário. Nesse ponto eu não tenho como discorrer. Mas o fato é que tirando a questão do sigilo, com relação ao aparelho telefônico do seu Gonzaga, do horário em que ele desapareceu no final da tarde do dia 22, até por volta de 11 horas do outro dia, o telefone chamava, depois simplesmente parou de chamar. Isso aí eu não obtive esse dado com base em nenhum tipo de quebra de dados. Foi com base nas investigações na hora. As pessoas procuraram no outro dia de manhã, ligamos aqui da delegacia. Eu cheguei com pessoas a ligar, porque o telefone dele chamava, mas ninguém atendia. Ninguém atendia o telefone. E o telefone foi encontrado no local. O telefone foi encontrado lá sobre o corpo. Caiu o telefone no chão, sobre o telefone.
Inclusive, na hora que localizaram o telefone, eu estava lá junto também. E aí, não tem jeito, temos que aguardar o resultado dos exames periciais para ver que uma investigação vai tomar.